A paz do Senhor, irmãos. O Pai e o Espírito Santo é o assunto da nossa lição de número 11, o primeiro trimestre de 2026. Estamos estudando a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Paz do Senhor, pastor Adovilson. Senhor pastor Hércules, graças a Deus estamos caminhando já para o final deste primeiro trimestre, um assunto extremamente importante, né? Da nossa doutrina da Trindade. Louvamos a Deus por este assunto e cremos sim, no final deste trimestre, crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo através da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, 15 de março é a data em que esta aula será ministrada em nossas igrejas e nós desde já queremos exaltar a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de podermos participar, da Escola Bíblica Dominical. O textório da lição está em Romanos capítulo 8, versículo 14 e diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É o textório da lição. A verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Olha só que maravilha. A leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 8, versículos 12 até o verso de número 17, depois Gálatas capítulo 4, os versículos de 1 a 6. Você pode acompanhar aí pela sua lição, não é? Faça a leitura. O importante é que você leia tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 4 de Gálatas, o capítulo 8 de Romanos, não é? E o capítulo 4 de Gálatas, porque assim você vai conseguir estabelecer um contexto mais aproximado daquilo que é a proposta da lição. A CPAD sugere os hinos 18, 46 e 126 para o devocional desta aula da Escola Bíblica Dominical. Já os objetivos que nós temos: no primeiro, mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma a nossa filiação em Cristo. Já o segundo tópico, nós vamos explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E por fim, o terceiro tópico, nós vamos destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. São esses os objetivos da lição. O pastor Adovilson já vai passar aqui para os irmãos uma definição da palavra-chave filiação. Filiação, muito bem, o termo grego hoitésia. A palavra grega traduzida frequentemente como adoção ou filiação é hoitésia. Ela é composta, vamos discriminar esta palavra por hois, filho, e teses, colocar, posicionar. Literalmente significa colocar como filho ou posicionamento de filho. A palavra-chave filiação, trouxe ainda aqui, especificamente, filiação adotiva ou adoção, refere-se à doutrina de que, por meio da fé em Jesus Cristo, os seres humanos, antes separados de Deus, são recebidos na família divina como filhos e filhas amadas. Agora eu trouxe aqui uma diferença-chave entre criatura de Deus. Por exemplo, todos os seres humanos são criaturas formadas por Deus, mas essa posição não garante salvação automática ou relacionamento íntimo. Agora, filhos de Deus é uma posição espiritual obtida pela fé em Jesus Cristo, resultando em novo nascimento, que é a regeneração que nós estudamos em aulas anteriores. Adoção na família de Deus e no privilégio de chamá-lo de Abba Pai. Nova criatura, aqui temos uma referência também que aparece na Bíblia, nova criatura, não é? Refere-se à mudança de natureza espiritual que ocorre quando alguém passa de apenas criatura a filho ao aceitar Jesus. E para comprovar isto, temos um texto, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo Jesus, ou seja, passou pela regeneração, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é uma reforma moral, essa transformação, essa nova criatura, não é? Mas um novo nascimento, onde o antigo modo de viver para o pecado passa a uma nova vida guiada por Deus, que se inicia através ali do momento, né, em que aceita Jesus pela fé. Filiação envolve adoção, proteção divina, herança eterna,
diferente da relação geral de criador-criatura. Muito bem, amados. Olha só, no material de apoio que você vai fazer download, nós temos utilizado prioritariamente. Isso quer dizer que nós damos prioridade para o nosso material que é publicado pela CPAD, porém, em algum momento lançamos mão também de comentários bíblicos que são publicados por outras editoras. Então, no material referencial que você tem aí, nós estamos utilizando a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, que na verdade é esse material que está aqui, a Palavra-Chave, depois a Bíblia de Estudo Patmos e também a Bíblia de Estudo Pentecostal. Os comentários bíblicos de Bacon, Matthew Henry, é o comentário bíblico pentecostal, e o dicionário de Wycliffe. Ainda, em algum momento, o dicionário Vine. E aí nós usamos muito, a pequena enciclopédia bíblica, porque são materiais que traz bastante informação e que nos dá apoio para comentários, inclusive teológicos, com base naquilo que é a nossa teologia da Assembleia de Deus. Então, no material de apoio, nós vamos ter aí definições a respeito de filiação, uma explicação a respeito do termo bíblico, que é espírito de escravidão, ainda sobre o espírito de adoção, propriamente sobre adoção. Depois nós temos sobre guiados, mortificar, carne, testemunha, com aquele que testifica, também uma explicação a respeito de Abba Pai, ainda que sobre Abba Pai nós já tínhamos colocado uma definição lá no início, na primeira lição desse trimestre, sobre espírito de seu filho, que também é o texto bíblico que está em Gálatas 4:6, ainda sobre uma explicação sobre herdeiro, sobre co-herdeiros de Cristo, sobre penhor da herança, ainda sobre plenitude dos tempos, sobre redenção ou remir e sobre trindade na salvação. Tudo isso você vai ter aí no seu material de apoio, que você fará download para o desenvolvimento, o seu aprimoramento a respeito deste conteúdo. Então, você vai poder fazer download desse material acessando a nossa plataforma. Se você não tem conta, você cria a conta. Se você tiver dificuldade, mande uma mensagem para mim no WhatsApp 43 99960 8886 e aí eu passo para ti um descritivo bem fácil, bem simples de como você consegue passo a passo criar a conta na plataforma e gratuitamente acessar a plataforma para poder tanto assistir às aulas quanto fazer download desse material de apoio. O material de apoio consiste nos slides, que são esses que a gente está utilizando aqui na aula, também os comentários, o slide a gente fornece ele em PDF e em PowerPoint, e o material de apoio com comentário e a dinâmica no final do material, aí esse exclusivamente em PDF, para que os irmãos possam, ao estar estudando o conteúdo da lição, terem um melhor aproveitamento a respeito do assunto, tá joia? Introduzindo a lição, meus irmãos, a lição de número 11, a ação do Espírito Santo na vida do crente é tanto um dom do Pai quanto do Filho. Ele, o Espírito Santo, nos retira da escravidão do pecado e confirma a nossa filiação em Cristo, ainda nos assegura a herança prometida, ela é uma obra trinitária. Quando nós falamos dessa obra trinitária, é exatamente a ação do Espírito Santo no sentido da remissão do ser humano, que nos tira, nos tira desde a condenação até a comunhão e da carne até a glória eterna, discorrendo aqui nos 3 tópicos da lição, é exatamente o que nós vamos abordar. Nesta lição veremos como o Pai e o Espírito Santo agem conjuntamente para garantir a nossa adoção como filhos e assim também como herdeiros de Deus. Vamos já com o pastor Adolvilson no tópico 1º da lição, falando sobre o Espírito e as dádivas do Pai, discorrendo aí sobre esse primeiro aspecto da lição, da escravidão à filiação, que era exatamente a nossa condição, Agora somos livres em Cristo Jesus. Muito bem, não perca o foco aí, Então nós vamos comentar o Espírito e as dádivas do Pai. E o primeiro aí, é o tópico 1 subponto 1, olha a dádiva da escravidão à filiação. Eu trouxe um comentário depois desse título aí, da escravidão à filiação. A Bíblia usa a transição de escravidão para a filiação como uma metáfora central da salvação, ilustrando mudança da servidão ao pecado para a adoção como filhos de Deus, que é o assunto desta aula. A escravidão representa obediência, servil
ou opressão, enquanto que filiação traz a liberdade, intimidade e herança divina. Então temos esta colocação, não perca o foco, então uma dádiva é essa daqui, e grande dádiva da escravidão à filiação. O primeiro estrofe diz lá, a Escritura revela que o salvo não vive dominado, escravizado, no domínio do espírito de escravidão. Temos aí, aos Romanos 15, a parte A, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. O que significa isto? Eu trouxe aqui, destaca a libertação cristã do medo, da condenação do pecado e da escravidão legalista. Paulo contrasta a antiga relação de servidão temerosa com Deus com a nova posição de filiação, onde o temor é substituído pela confiança e intimidade. Antes tínhamos medo do juízo, agora através dessa filiação não temos mais. Nós vamos entender isto. Olha aí o segundo parágrafo, diz lá, essa expressão do grego pneuma, doleia, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. Gálatas 3:10, eu trouxe aqui na linguagem de hoje, para ficar mais claro, Gálatas 3:10 diz, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem, quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Aliás, ninguém humanamente conseguiu ou conseguiria obedecer toda a lei na sua plenitude, somente Jesus cumpriu, não é? Gálatas 3:10, que eu li agora, eu trouxe uma colocação, ensina que confiar na obediência da lei para a salvação resulta em maldição, pois a lei exige perfeição absoluta e contínua, algo impossível ao ser humano pecador. Paulo argumenta que como ninguém cumpre toda a lei, tentar ser justificado por ela traz condenação, destacando a necessidade de fé. Então temos esta colocação aí também. Olha a Gálatas 4:3, que também é uma referência que está aí. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que seriam esses rudimentos do mundo? Regras, princípios elementares. Paulo usa essa analogia para mostrar que depender da lei ou rituais humanos para a salvação é regredir a uma condição de escravidão, em vez de viver liberdade de filhos. Vamos partir para o terceiro parágrafo. A lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. Temos aí o texto Romanos 7:12. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aqui, queridos irmãos, nesse texto, Paulo defende a lei mosaica afirmando que ela é santa, justa e boa, originária de Deus. O versículo esclarece que o problema não é a lei, mas o pecado humano, que usa a norma divina para revelar a obediência e produzir a morte, destacando a necessidade da graça. E o versículo aí adiante, que nós temos aí, logo tornou-se bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Esse trecho, queridos, destaca que o propósito da lei não é salvação, mas expor a nossa necessidade da graça em Deus. É interessante que a lei expôs o pecado. Eu sempre faço uma comparação. Por exemplo, você encosta o seu carro em algum local aí que não tem placa, não tem nada. Você encosta ali tranquilamente o carro. Mas a partir do momento que alguém coloca uma placa lá, proibido estacionar, e você chega lá e estaciona o seu carro, você está infringindo a lei. Antes eu não sabia, porque não tinha placa nenhuma, agora eu sei. Então, se eu estaciono meu carro em vaga, em local proibido, eu vou pagar aí um preço, vai ter consequências. Então, a lei, ela mostra o pecado, tá certo? Agora, veja bem, continuando a leitura aqui, ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Por isso, lá em Romanos 3:20, nenhuma carne será justificada diante da lei pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós acabamos de comentar sobre isto. E depois aqui do quarto parágrafo, entretanto,
sob a graça divina, favor imerecido, o crente recebe o espírito de adoção. Romanos 8,15, a parte B. Mas recebestes o espírito de adoção. Veja bem que está com letra maiúscula, espírito de adoção de filhos, pelo que chamamos Abba Pai. E olha o último parágrafo. Essa frase no grego pneuma, está aí roitésia, aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, não é? Nós já falamos sobre esse texto também em aulas anteriores. Deus enviou seu Filho nascido de mulher e nascido sob a lei. O versículo 5, para remir o que estavam debaixo da lei, para remir, ou seja, trazer, dar carta de alforria, libertar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo exato, Deus envia seu Filho nascido sob a lei, né, e de mulher, para nos libertar da sujeição da lei. Da escravidão à filiação, ainda o próximo slide, não somos mais escravos, mas filhos. 1 João 3,1, eu trouxe aqui na versão transformadora para ficar mais claro esse texto. 1 João 3,1 na versão transformadora. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Colocação sobre este versículo: filhos de Deus, filiação e identidade. Não somos apenas chamados, mas de fato tornamo-nos filhos e herdeiros de Deus, uma mudança real de natureza e posição espiritual, ou seja, a adoção. É interessante aí que as pessoas aí fora que não têm o conhecimento, eles dizem, todos somos filhos de Deus, mas de fato, quando começamos a estudar, deve haver aí uma transformação para sermos realmente chamados filhos de Deus. O último parágrafo diz lá, essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado, e nos convida à comunhão com o Pai. Gálatas 5:1, estais, pois, firmes na liberdade com quem Cristo nos libertou. Não nos tornei-vos a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Isso é liberdade do medo. Éramos escravos, éramos dominados pelo pecado, escravos do pecado, não é? Agora nós somos livres, que fomos aí adotados como filhos de Deus, tá certo? Olha 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, né? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, ou seja, libertação do poder do pecado. A nova natureza nascida de Deus quebra o domínio contínuo do pecado. O versículo afirma que aquele que nasceu de Deus não permanece no pecado e não vive praticando o pecado. A filiação divina traz proteção onde o maligno não toca, porque agora nós somos filhos. Sou filho de Deus. Mexeu com o filho, mexeu com o pai. Está feita a confusão. Está feito. Então o maligno não nos toca porque somos filhos de Deus. Aleluia. Muito bem, irmão. Só uma palavra aqui em relação a Gálatas, não é? Paulo escreveu a epístola para os Gálatas, e aí Gálatas, muita gente acaba sem entender o que é Gálatas, né? Gálatas é uma região onde hoje é a Turquia, que era denominada de Galácia, uma província, né? A Galácia. São várias cidades, várias igrejas naquela região. E Paulo dirigiu a epístola a esta região, às igrejas desta região, porque os judaizantes, quando viram que o povo estava aceitando a fé em Jesus Cristo, eles passaram a visitar esse povo dizendo, não, para poder ser salvo, precisa sim de Cristo, mas tem que cumprir a lei. E aí Paulo escreveu a epístola exatamente nesse sentido. Então, quando você lê Gálatas, você vai observar que sempre Paulo está fazendo esta comparação da nossa vida em Cristo livres e da escravidão que há na vida daquele que quer viver no pensamento de que vai conseguir cumprir a lei. A lei, no próprio texto de Gálatas, está dizendo, se você quer viver pela lei, se justificar pela lei, você precisa cumprir a lei toda.
E, obviamente, que isso está comprovado pela história, né? Que não tem como cumprir a lei. Nós, né, seres humanos que estamos aqui, debaixo deste jugo que é a nossa carne, de conseguir cumprir a lei na sua totalidade. Porque se você tropeçar em um ponto ou um tio da lei, você já não deu conta de cumprir ela toda. Por isso, então, você tem esse panorama de Paulo escrevendo aos Gálatas com essa ênfase. Logo, quando você quer combater, por exemplo, o ensino adventista, vamos já deixar isso bem claro aqui, o texto de Gálatas, ele por si só já é uma refutação à ideia e à doutrina adventista, porque o adventismo se prende no fato de que todos os demais precisam guardar o sábado. E por que não guardam o sábado? São pecadores, né? Eles já se referem a todos os demais que não são adventistas como aqueles que vivem na Babilônia, que não guardam a lei. E guardar a lei, na concepção deles, é tão somente por causa do sábado, porque eles acham que o sábado é que salva. Mas o próprio Jesus, num dia de sábado, ele operou a verdadeira salvação, porque não é exatamente no guardar um sábado que vai fazer com que um gentil seja salvo. Nós não estamos debaixo da lei, nós temos uma nova aliança, e a nossa nova aliança foi selada no derramamento do sangue de Jesus Cristo. Então, só um ponto aqui para que os irmãos não tenham dificuldade em relação a esse aspecto. O Gálatas tem essa característica, né? O subponto 2 da lição fala da rebeldia a filho legítimo. E o aspecto geral aqui é porque até então éramos rebeldes no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. E aí saímos desta condição e passamos, né, para a condição de filhos legítimos. Por quê? Antes da regeneração, éramos e estávamos nesta condição de estarmos espiritualmente rebeldes. Veja o texto aqui que a lição está referenciando, é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12 e o verso de número 2. 1 Coríntios capítulo 12, inicialmente é o texto que fala a respeito dos dons, não é, espirituais. Nós já tratamos a respeito deste texto especificamente na lição anterior, a lição de número 10, não é? Mas vamos ler aqui, o texto diz assim, ó: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, vivíamos nesta condição. Paulo aqui está escrevendo para a igreja em Corinto, que neste aspecto de ser gentílica, ela está na mesma condição que nós, não é? Hoje, apenas para lembrar também, às vezes algum irmão não tem essa concepção ainda, todos os que não são judeus, automaticamente são gentios. Então, só essa designação, judeus e gentios. Quem é judeu, está tudo certo, e quem não é judeu é gentil, para ficar bem claro isso para os irmãos. Por meio da graça, nós fomos transformados, e assim se evidencia o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 16, porque o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus, é o que diz Romanos 8 e o verso 16, na tradução que eu uso aqui, é Almeida Revista e Corrigida, diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, no momento da nossa regeneração, quando o Espírito Santo passa a habitar em todo crente que aceita Jesus, que reconhece Jesus como seu Salvador, o crente já passa a fazer ali habitação. Diferentemente quando o crente é batizado com o Espírito Santo, que nós já explicamos a respeito disso, o fato de ser um revestimento de poder. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual jurídica. O texto base aí é o Evangelho que João escreveu, capítulo 1, e o versículo de número 12. Também é um texto que a gente deve ter destacado em nossa Bíblia, porque ele é um texto central da nossa fé cristã e especialmente da nossa doutrina cristã, não é? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, assim, todos são filhos de Deus? Não. Quem são, de fato, os filhos de Deus? Os que creem no nome de Jesus. Esse creem
tem implicações, não é o crer tão somente, mas é o crer vivendo de fato posicionado como um cristão, fazendo aquilo que Cristo faz e faria, estando, não é, bem acompanhado com as pessoas com quem Jesus também se faria acompanhados, vivendo da maneira como Jesus viveu, andando da maneira como ele andou. Aí você vai entender então que é alguém que de fato crê em Jesus, porque vive de fato a fé em Jesus Cristo. Então, nós temos aqui este posicionamento jurídico. Então, a explicação, meus irmãos, que você tem ali, é a adoção, exatamente o fato de nos colocarmos ou de sermos colocados como filhos legítimos. Na cultura romana, a adoção cancelava dívidas anteriores, conferia um novo nome e ainda garantia a garantia de herança irrevogável. Então, esse era o posicionamento da adoção, e isso também se mantém, não é? Isso se mantém até hoje. Quando uma criança é adotada, esses posicionamentos acontecem também hoje. Falando teologicamente a respeito desse aspecto aí, nós vamos ver que a escravidão pertence ao velho regime do pecado, é o pecado quem nos escraviza. Já a adoção, ela pertence a uma nova ordem da graça. Esse é um aspecto, meus irmãos, que é irrevogável e também incontestável, né? O Espírito, ele opera a adoção e também confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Além do texto de Paulo aos Romanos, que diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 22, diz assim, ó, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o fato do Espírito Santo ser colocado em nós, aleluia, é este penhor, ou esta garantia de que agora somos de fato filhos de Deus. Os privilégios, não é? Os privilégios desta dádiva, deste dom de Deus, de colocar o Espírito em nós, nos concede o direito de chamarmos Deus de Pai. Por isso o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, que diz, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu disse que no material de apoio você tem ali uma explicação a respeito do termo Abba, Pai. Diz assim, é um clamor filial e confiante produzido pelo Espírito, expressando a intimidade e, além disso, também a segurança que nós temos para com o Pai. No auxílio bibliológico que você tem na lição a respeito desse assunto aqui, há um ensinamento de que Abba é uma palavra do aramaico e unido a pai em grego expressa a profundidade de intimidade, calor, confiança e ajuda do Espírito Santo no relacionamento com Deus. Então você percebe que a expressão que Paulo usa, não é, Abba, Pai, Paizinho, não é, revela, denota essa intimidade, não é? No hebraico é a forma carinhosa para papai, e indica que em Cristo nós temos íntimo e livre acesso ao Deus, o Todo-Poderoso. A referência que você tem na Bíblia é Efésios 2:18, diz assim, ó, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja só que o Espírito Santo em nós nos concede dádivas que são maravilhosíssimas, não é isso? Dádivas maravilhosíssimas, e nós podemos ainda, na continuidade do comentário da lição, fazermos referência exatamente a isso, né? Nele nós temos acesso ao Pai. Então esse acesso, ele é concedido por Jesus Cristo, não é? Por Jesus Cristo. Então aí você percebe a Trindade também agindo nesta referência aí de Efésios 2:18, porque o acesso ele é através de Jesus Cristo, ele também acontece no que diz respeito ao agir do Espírito Santo, porque é em um mesmo Espírito e ainda tem referência ao Deus Todo-Poderoso, à teontologia, não é?
porque o texto diz que nós temos acesso ao Pai. Então você vê que é por meio de Jesus, pela ação do Espírito, e que nos concede acesso ao Pai. A Trindade novamente referenciada em um versículo bem curtinho que está na sua Bíblia, não é? Outro benefício do Filho tornado legítimo é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu Pai adotivo. Veja Efésios 1:11, diz assim: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Feitos herança, meus irmãos, aqui, com base no comentário que você tem aí, que está na sua revista, né, na sua lição, quando alguém é adotado por uma família, e esta família já tem outros filhos, que nós podemos dizer que são com vínculo carnal, sanguíneo, né? Alguém que é adotado passa a gozar dos mesmos benefícios e privilégios daqueles que são de sangue, que são consanguíneos. Ou seja, este que foi adotado, ele é tão legítimo quanto aqueles que nasceram da conjunção de pai e mãe. Entendeu como é? Então, esta legitimidade nos faz, no aspecto da herança, nos coloca, não é, na mesma posição que Jesus Cristo, que é o Filho unigênito, e nós passamos a gozar desses mesmos benefícios no nosso relacionamento, no nosso convívio, no nosso dia a dia com Deus, o nosso Pai. Aleluia! É coisa maravilhosa, né? O subponto 3, pastor Adovilson já vai comentar, das trevas à plenitude do Espírito. É verdade, não perca lá o tópico 1, está comentando sobre o Espírito e as dádivas do Pai. E outra dádiva é essa daí, das trevas à plenitude do Espírito. Veja bem, trouxe um adendo aqui antes, o que significa trevas na Bíblia? Representa um estado de separação de Deus, ignorância espiritual, pecado e domínio de Satanás, império das trevas. Ou seja, antes de Cristo, nós éramos dominados, escravos do diabo. Para falar bem claro, esta é a colocação, não é? No outro tempo, voltando aqui para o slide, vivíamos em trevas espirituais, Efésios 5:8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Que maravilha, só de pensarmos, andávamos na escuridão e fomos transportados para a luz, que é Cristo. Voltando aqui para o slide, as trevas simbolizam pecado e a separação de Deus. Mas veja bem o que o nosso Deus fez por nós através de Cristo, Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós andávamos nesta situação, escravos. Sempre nós afirmamos que todos nós pecamos, mas não somos escravos do pecado. Aí está a diferença. Escravo do pecado é aquele que, por exemplo, vamos falar aqui, uma pessoa que não pode ficar sem fumar um cigarro. Ele está sendo escravo do cigarro. O cigarro é senhor dele, portanto, o cigarro é o Deus dele, que domina ele. Ele é escravo, não é? Nós não somos escravos do pecado, que fomos libertos por Jesus Cristo, tá certo? Agora, veja bem o segundo parágrafo. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai. 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra colocação que eu quero fazer das trevas aí para a luz, trevas simboliza a ignorância, o pecado, a falta de entendimento espiritual, a separação de Deus, enquanto luz representa a verdade, a salvação, a santidade e a presença de Deus em nós. Portanto, fica bem claro aí o que seria andávamos nas trevas, tá certo? O outro parágrafo, o sinal desta nova vida é a presença do Espírito Santo em nós, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações, mora em nós, o Espírito de seu Filho que clama,
Abba Pai, ou seja, conforme o pastor já disse, né? Esse texto aí nos fala de intimidade com o nosso Deus, que antes éramos rebeldes, estamos afastados da sua presença, não queríamos saber da sua vontade. Aliás, quando a pessoa quer errar, o filho, quando ele quer fazer coisa errada, ele quer a distância do pai, né? Quanto mais longe, o pai não está vendo. Antes estávamos assim, agora nós estamos bem próximo de nosso pai, Abba Pai, intimidade, paizinho, né? Conforme o pastor já disse aqui. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. Então temos esta prova aí. Romanos 8:9 diz lá: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E olha o versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui vale um comentário importante. Esse trecho é interessante, nem todos então são filhos de Deus. Criaturas, sim, e não nova criatura, criaturas. Todo mundo é criatura de Deus. Mas e agora, queridos, para ser filho, está o texto aí, deve ser guiado pelo Espírito Santo. O que é isto? Trouxe aqui um adendo. Ser guiado pelo Espírito Santo, Romanos 8,14, significa viver sob a influência, direção e controle contínuo do Espírito de Deus, evidenciando a filiação divina. Não é um guia legalista, mas um relacionamento de adoção que capacita o cristão a vencer o pecado, mortificar as obras da carne, andar em santidade, alinhando os pensamentos às decisões e à vontade de Deus. Então, isso significa, não é, que guiados pelo Espírito de Deus. E temos aí também o versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, mas outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o 16, o mesmo Espírito testifica em nosso espírito, lembra que nós estudamos, né, a tricotomia humana, corpo, alma e espírito? O Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Partindo para o último parágrafo, a expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito Santo, né, em continuar a obra de Cristo. Eu quero usar somente aqui desses textos Filipenses 1:19, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus. Está aí em Filipenses 1:19. Paulo aqui está se referindo ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele o chama de Espírito de Jesus, Cristo, para enfatizar que o Espírito Santo que habita no cristão é o mesmo Espírito que capacita e continua a obra de Jesus na terra, o Espírito que exalta a Cristo e traz presença dele para o crente. Lembra que ele disse assim: não ficareis órfãos, enviarei o Espírito Santo. Então, é o próprio Jesus continuando a obra em nós. Para encerrar esta parte das trevas à plenitude do Espírito, assim como Jesus orava, Abba Pai, Marcos 14:36, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Um adendo que eu quero fazer, a oração de Jesus no Getsemane, Abba Pai, em Marcos 14:36, revela uma intimidade filial profunda e submissão total a Deus, por meio da adoção espiritual. Romanos 8:15, o crente é capacitado pelo mesmo Espírito Santo a clamar a Deus com a mesma proximidade, transformando o temor em comunhão amorosa. Veja bem, aquele que andava em trevas e ignorância espiritual, nós andávamos dessa maneira. Agora vive em plena luz, guiados pelo Espírito Santo. Acabamos de comentar aí aos Romanos capítulo 8 e o versículo 14. Muito bem, amados, olha só, o Espírito Santo, que é uma dádiva de Deus, que Deus nos deu, não é? Ele remove Aleluia. de nós esse estado de escravidão, nos tira da posição de escravos para a posição de filhos livres, não é? Ele também confere essa adoção, ou seja, ele nos faz filho, é pelo Espírito Santo que nós nos fazemos filho de Deus. Ele também testifica
desta filiação. O texto base para isso é Romanos 8, e o verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e isso é incontestável. Também nós vimos, com base no texto de Efésios, que ele nos garante a herança. E, por fim, é o Espírito Santo que nos conduz pelos caminhos da luz de Jesus Cristo, não é? É Ele que nos conduz a esta luz de Jesus Cristo. Então, veja uma ação do Espírito Santo por tão somente nos fazer filhos de Deus. Esta filiação não é tão somente uma linguagem de referência afetiva. Não, eu sou filho de Deus e tão somente isso, nada disso. É, na verdade, uma mudança que o Espírito Santo promove em nossas vidas como pessoa, também numa questão jurídica, porque agora não somos mais escravos, mas somos livres. Então, você veja que aquela condenação que havia, a ação do Espírito Santo muda isso no termo jurídico para agora uma condição de livre, não é? E também, por fim, também muda a nossa relação com Deus. A presença do Espírito Santo é que traz esta proximidade com Deus. A síntese aí do tópico, não é? Diz que o Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma a nossa filiação em Cristo. Vejamos aqui algumas aplicações que a gente pode fazer. Se você é um professor da escola bíblica dominical, aplicações que você pode interpor com a sua classe, porque isso também é imprescindível. Quem vive dominado pelo medo ainda não compreendeu o significado real da sua filiação com Deus. Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, todo o temor cai por terra. Quando nós entendemos isso, né? Porque agora o nosso Pai não é um qualquer, mas é o Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Olha só que coisa gloriosa, né? Para quem não há impossíveis. Não é? O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus não há impossíveis. Então, o nosso Pai, aquele com quem nós nos relacionamos agora, ele tão somente é um Deus que faz o impossível. Aleluia! Quem é filho não vive sob culpa constante, porque ele agora está direcionado pelo Espírito Santo. Então, quem é filho de fato de Deus, quem agora crê em Jesus, com base em João 1,12, este agora vive sob direção do Espírito, não tem mais que viver debaixo de culpa constante. Porque lá 20 anos atrás, 30 anos atrás eu fiz uma bobagem. Pois bem, se você é nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito Santo comanda a sua vida, então agora você é filho, não tem mais que viver debaixo de culpa constante. A prova da adoção é uma vida guiada e também a nossa comunhão com o Pai. Como você entende que alguém é de fato filho de Deus? Pelo seu viver e pelo seu modo de se relacionar, tanto com as outras pessoas como com Deus. A pessoa de fato muda, não é? A experiência pentecostal genuína fortalece esta consciência filial. Quem tem de fato uma experiência, quem passou, não é, pelo batismo com o Espírito Santo, compreende este seu relacionar, novo relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Vamos encerrar aqui o tópico primeiro, senão a gente prolonga demais, não é? A nossa pré-aula. Você fica ligadinho aí, porque nós vamos fazer um rápido intervalo e já vamos retornar para comentarmos a respeito do tópico segundo da lição, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Já voltamos.
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Aleluia! Tópico 2 da lição, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Pastor Adovils. E olha o assunto agora, viu? O Espírito Santo nos guia na vontade do Pai, aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Olha aí, o tópico 2 e o subponto 1, os filhos são guiados pelo Espírito, né? Agora, veja bem, Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, Romanos 8,14. Mais um adendo que eu trouxe aqui sobre isto. Em Romanos 8,14, guiados pelo Espírito de Deus, pneuma, tel, agô, nós vamos explicar isso aqui adiante, significa viver sob a influência, direção e controle contínuo do Espírito Santo, agindo não por impulso próprio, mas pela condução divina. No grego, o termo indica um movimento contínuo, presente, passivo, descrevendo os verdadeiros filhos de Deus e os maduros que se rendem à vontade divina em obediência. Eu creio que filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, ficou muito bem claro depois dessas colocações, não é? Veja bem o segundo parágrafo, o verbo guiados, agontai, no grego, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Não é? Os irmãos podem fazer uso aí de 1 João, capítulo 2, não é? E o versículo 27, deixa eu localizar aqui, 1 João 2 e 27, que diz lá, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é a verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis, ou seja, ensinando, orientando. E eu trouxe aqui uma colocação sobre esse verbo, não é? Guiados, agô, o verbo grego agontai, literalmente significa conduzir, levar, guiar ou impelir. Dá a ideia de um pastor que conduz as ovelhas ou alguém que é levado pela mão. No contexto de Romanos 8, refere-se à ação contínua do Espírito Santo que move o crente a viver, na verdade, santidade e obediência. O assunto aí, os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Veja bem como é mais profundo, né, essa colocação. Vamos partir para o terceiro parágrafo. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da vida, João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, olha o que está escrito nesse texto, ele vos guiará, pressupondo aí a continuação, o contínuo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. O que significa guiar aí? Guiará em todo o caminho. Guiar em toda a verdade. Significa que o Espírito Santo conduz o crente de forma contínua, progressiva, a uma compreensão profunda de Cristo e da vontade de Deus. Ele atua como guia, revelando verdades divinas, iluminando o entendimento, capacitando a viver uma vida cristã, prática e alinhada com a mente de Cristo. Isso é o que significa guiados pelo Espírito. Entrando aqui no último parágrafo, essa direção do Espírito se opõe
a inclinação da carne. Aí é que está. A inclinação da carne não vai dominar aquele que é dominado pelo Espírito. Gálatas 5,16, digo, porém, andai em Espírito, ou seja, seja guiado pelo Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Queremos vencer a carne, devemos ser guiados continuamente pelo Espírito Santo de Deus. Aqui cabe um conselho para nós, eu escrevi aqui: não tente vencer a carne lutando sozinho, confiando em sua força, em sua própria vontade. Em vez disso, foque em se aproximar de Deus e deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida. E ele naturalmente eliminará o desejo de praticar o mal. Aqui, resumindo, o guiado pelo Espírito Santo vence os desejos da carne. Ainda sobre este assunto, no próximo slide, tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração do crente. Aos Romanos 8,9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é condicional, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Chego à conclusão: quem está dominado pela carne não é filho de Deus. Então, nós estamos vivendo uma época agora, que estamos gravando, esta aula, da festa da carne. Aí vocês podem ter uma ideia: quem está guiado pela carne não é filho de Deus. Eu trouxe um adendo aqui, Romanos 8,9, que acabamos de ler. É uma mudança interior, natural e desejada, não a imposição externa. O Espírito Santo, ao habitar no regenerado, gera novos desejos e transformando o coração para viver segundo a vontade de Deus de forma espontânea. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, nessa parte que o pastor Arcos deixou destacado em amarelo: como filhos, não fomos deixados órfãos. João 14,18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha o que eu trouxe aqui. Órfãos, no contexto antigo, o órfão era alguém sem proteção, sem sustento, vulnerável, uma situação de extrema tristeza. Jesus assegura que os seus seguidores não sofrerão este abandono espiritual. Voltarei, diz ele, para vós outros, João 14,18, refere-se primariamente à vinda do Espírito Santo, o Consolador, após a ressurreição, permitindo que Jesus esteja com eles de uma forma mais profunda do que a presença física. Agora, ele mora em nós. Olha o texto: o Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. 1 Coríntios 6,19. E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Uma pergunta, O Espírito Santo, eu trouxe aqui uma colocação de 1 Coríntios 6,19, não é um guia externo, mas residente interno, e nos guia, nos dá direção e capacita. Ele anda conosco, transformando a nossa rotina diária em um culto ao Senhor. O Espírito Santo guia o fiel a tomar decisões que agradam a Deus e a resistir às impurezas. Portanto, Jesus habita em nós pelo Espírito Santo e nos guia em todo o momento. Maravilha, irmãos. Olha só. Essa referência de 1 Coríntios 6,19 nos fala da completude desse subponto, Porque o Espírito Santo anda conosco, ele está em nós, na verdade, mas isso também fala de comunhão. Então, como é que nós poderíamos resumir essa questão de ser guiado pelo Espírito? É bem fácil. Todo mundo aqui é filho, porque se você está aqui é porque você nasceu, Então, você é filho. Mas nem todos são pais. Mas quem é pai, certamente já pegou o seu filho e ensinou para ele: olha, quando você for atravessar a rua, você precisa, Você pega a criancinha, você vai ali, você fala assim, você vai atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados, prestar atenção se não vem carro, e você explica, porque se vier um carro e você não perceber, você vai ser atropelado, pode acontecer, não é um acidente grave. Você explica, você ensina, mas ainda assim, você toma o seu filhinho pela mão, Você ensinou, você toma ele pela mão e atravessa a rua com ele. Isso é ser guiado, pelo Espírito Santo no caminho. Nós temos o ensino, nós temos a palavra, mas quando nós temos comunhão com o Espírito, ele nos guia no caminho
exatamente para que a gente não sofra um acidente no percurso. É isso aí, ser guiado na vontade do Pai pelo Espírito Santo. O subponto 2 fala que o Espírito Santo opera a mortificação da carne. Então nós vamos aqui para dois aspectos. Esses aspectos que eu vou relacionar aqui está no seu material de apoio. Então você pode fazer download para ter esse aprofundamento. Mortificar, do grego thanato, e aí você vai entender, para quem gosta de assistir os super-heróis, né, da televisão, por que aquele indivíduo chamava-se Thanos, porque ele representava o Deus da morte, não é? O Thanos dos super-heróis ali, não é? Que, para quem assistiu sabe do que eu estou dizendo. Mortificar é fazer morrer as obras pecaminosas, enfraquecer deliberadamente a força do pecado no comportamento. Quando nós falamos de deliberadamente, isso quer dizer que precisa haver uma intenção da pessoa. Óbvio que o Espírito Santo nos ajuda, não é? Mas você precisa querer também fazer com que esta mortificação aconteça na sua vida, porque o pecado é uma decisão que você tem, não é? Nós temos livre-arbítrio para tomarmos a decisão, inclusive nesse aspecto, se vamos pecar ou não, porque ainda que o Satanás, com os seus demônios, com a carne, enfim, e o mundo, eles nos sugestionem ao erro, eles não impõem o erro é uma decisão que a gente toma. Então você precisa deliberadamente desejar também, não é? Esta mortificação. O texto de Romanos 8:13, que eu vou mencionar aqui para os irmãos, para ser bem objetivo na explicação, o texto diz assim, 8:13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O texto está dizendo aqui que quem vai mortificar somos nós. Se vós mortificardes, ou seja, se você anular, e aí tem uma figura que se usa, não é? De dois gatinhos. Então, você tem um gatinho que é a carne, você tem um outro gatinho que é o espírito. Aquele que você alimentar mais é o que vai prevalecer. Não é? O problema é que nós temos muitos irmãos que alimentam demais o gatinho chamado carne. E aí, obviamente, que a carne prevalece porque ela está sendo alimentada. E você vê isso na vida de pessoas que não têm temor de Deus. Ainda sobre mortificar, nesse texto de Romanos 8:13, a mortificação que acontece pelo Espírito não é ascetismo humano, mas é capacitação divina para dizer não à carne, e sim para Deus. E isso revela um processo que é contínuo. Não é hoje, aí eu vou fazer uma oração aqui e está resolvido o meu problema com relação à carne. Não, isso é uma coisa de agora, uma coisa para daqui 5 minutos, para daqui meia hora, para o dia todo, para os dias seguintes. Cada dia você precisa tomar esta posição. A mortificação é face prática de santificação. O Espírito não apenas perdoa, mas o Espírito também transforma e opera uma mudança no governo dos nossos desejos. É o Espírito Santo. Então você precisa ter comunhão com o Espírito para conseguir mortificar a carne. Veja aqui uma aplicação que nós temos para isso. A disciplina espiritual pentecostal, que nós entendemos que é saudável, ela passa pela oração, pela palavra de Deus, que você precisa ler, meditar e estudar. Também passa por vigilância e também por comunhão. E isto não são rituais, são 4 passos que você vai seguir para mortificar a carne. Não é só isso, não é somente isso, mas estes são meios através dos quais, e nós entendemos assim, nós conseguimos operar junto com o Espírito Santo no sentido de mortificar a carne. Carne que, por sua vez, também está no seu material de apoio, traduz o grego sarx. Carne significa sarx, ou sarx no grego significa carne no nosso português, não é?
o sarx não se refere exatamente ao corpo, a isso aqui, não é palpável, mas a inclinação humana caída que resiste a Deus e que busca autonomia. O texto de Romanos 8:12 diz assim, ó: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Com base nesse texto, nós vamos entender que nós temos aqui um contraste. Viver segundo a carne e viver pelo Espírito para mortificar as obras do corpo. A carne é um princípio de vida que não se submete ao Espírito Santo. O desejo, a inclinação má, isso é sarx, a carne, não é? Quando nós observamos para esse termo, nós vamos verificar que a carne não como alguém fala assim, é um demônio que está interiorizado na pessoa. A carne não é exatamente isso, não é? Ela é a natureza humana corrompida que precisa ser crucificada. E esta crucificação também não é algo instantâneo. Tanto que você observa crentes que você percebe que são fiéis, mas que em algum momento, não é? Porque não crucificaram a carne, acabam tomando ações erradas, atitudes erradas, usam palavreado, linguajar não apropriado, as suas ações, os seus atos, a sua fala não condiz com alguém que é dominado pelo Espírito Santo. Então nós vamos colocar aqui que esta carne precisa ser crucificada e ela precisa também ser disciplinada, e isso sob a ação do Espírito Santo. Uma aplicação prática que você tem aí no seu material é a igreja, numa aplicação, numa ajuda pastoral, não é? A igreja não confundir tentações com identidade. O crente pode ser tentado, mas não precisa ser dominado. Aí você vai para o subponto 2 aí da lição. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã, que é o texto de Romanos 8:13 que eu já referi aqui. Se pelo Espírito mortificar das obras da carne, vivereis. O termo mortificar, do grego tanato, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca a sua força. Diz respeito à necessidade que o crente precisa desenvolver para subjugar desejos que são pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que esta obra é realizada. Aí eu deixei destacado aí no slide, né? Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Ele aqui é o Espírito Santo. Porém, o papel do crente não é ser passivo, ou seja, nós temos toda a condição de rejeitarmos as insinuações da carne e, enquanto dominados pelo Espírito Santo, vencermos. Devemos, e aí a gente também fez de forma destacada, devemos andar no Espírito, veja Gálatas 5:16, para a gente poder deixar essa compreensão bem aberta, não é? Olha só, Gálatas 5:16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Em outros momentos explicamos, concupiscência basicamente é o desejo desenfreado, né? Aquele desejo que não está dominante. E aí o texto diz, andai em espírito, porque se você andar em espírito, você não vai cumprir o desejo da carne. Então, se nós estamos falando sobre mortificação da carne, primeiro aspecto, seja cheio do Espírito, ande no Espírito, e você não vai cumprir o desejo da carne. O outro ponto que nós temos aí na lição é despir-se do velho homem. O texto de Efésios 4:22, e esse texto de Efésios 4:22 está escrito assim, ó: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Novamente a palavra concupiscência, mas fala de despojar, ou seja, deixe o velho homem. Não viva segundo as paixões do velho homem, aquele que se manifestava antes que você conhecesse a Cristo. Aí o texto ainda, irmãos, de Gálatas,
ele nos orienta a crucificarmos a carne. Se a carne estiver crucificada na cruz, ela não vai dominar, não é? Veja o texto de versículo 24 de Gálatas 5, e diz: e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, a carne está crucificada, o indivíduo é de Cristo, vive no domínio do Espírito, ele vai conseguir subjulgar os seus pensamentos, os seus desejos em Cristo Jesus. E ainda o apóstolo Paulo, falando a respeito, né, da nossa santificação, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 5, ele fala a respeito de nos santificar diariamente. O texto diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Paulo está nos orientando com relação à nossa santificação diária. A ação do Espírito Santo não apenas mostra o erro, porque quem então somente mostrava o erro era a lei. O Espírito Santo transforma a nossa vontade. O Espírito Santo agindo nas nossas vidas, ele nos fortalece contra o pecado, não é? Essa fortaleza é que cada um de nós devemos buscar para que no Senhor, cheios do Espírito Santo, possamos fazer exatamente aquilo que agrada a Deus. Romanos 6 e 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Aleluia. Subponto 3, pastor Adovilson. Muito bem, esse é o último subponto desse tópico 2, é o tópico 2, subponto 3, o Espírito age conforme o plano do Pai. Se os irmãos perceberem esse primeiro parágrafo, nós vamos explicar sobre ele. Os outros 3 parágrafos, ele vai simplesmente confirmar o que está em todo o primeiro parágrafo aí, tá? Diz lá: o plano da redenção é uma doutrina trinitária. Ou seja, nós vamos ver aí as 3 pessoas trabalhando, né, na redenção humana. E está lá: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Perdão, trouxe aqui uma colocação, Gálatas 4, 4 ao 6, um dos trechos mais densos e claros do Novo Testamento sobre a atuação conjunta das 3 pessoas da divindade na obra da salvação, demonstrando uma harmonia perfeita, onde cada pessoa cumpre um papel fundamental. Se vocês observarem esse texto que nós lemos, Deus, o Pai, o iniciador, o Pai toma a iniciativa no plano da salvação, ele determina o momento exato, plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo exato. Falamos sobre isso já em aulas anteriores, né? Envia o Filho, tá? O Pai envia o Filho com o objetivo de resgatar, remir aqueles que estavam escravizados pela lei, adotando-o como filhos. Veja a harmonia. O Pai não age sozinho. Ele envia o Filho e, posteriormente, envia o Espírito. Então, nós estamos observando aí, nesse texto de Gálatas 4, de 4 a 6, a atuação de toda a Trindade em conjunto, tá certo? E o Deus, o Filho, ele é o Redentor. O Filho se submete à vontade do Pai, encarnando-se, nascido de mulher, e vivendo sob as exigências da lei. Nasceu sobre a lei, conforme o texto que nós lemos. Ele se torna maldição em nosso lugar para nos libertar da condenação da lei, tornando possível a nossa adoção como filho, que é o assunto central desta aula de hoje. Veja bem, e o Filho não age de forma independente, mas em perfeita união com o Pai, cumprindo a missão redentora. Agora, Deus, o Espírito Santo, é o aplicador. Tá? O Espírito é enviado pelo Pai ao coração do crente. Lemos aqui o versículo 6. Ele é chamado de Espírito de seu Filho, sublinhando a união entre o Filho e o Espírito, né? E o propósito? O Espírito aplica a obra da redenção no crente, confirmando sua identidade como filho e movendo-o a orar, não é? E clama: Abba, Pai.
é o que está aí também. O Espírito Santo, ele faz em nós a mesma oração que Jesus fazia, Abba, conectando a nossa experiência a Jesus, o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem que só um texto aí de Gálatas 4, né, o 4, 5 e 6, 3 versículos, tem aí uma explicação ampla sobre a atuação, não é, trinitária no plano da redenção. E se nós lermos aqui os parágrafos anteriores, vão confirmar isso. Veja bem, o segundo parágrafo, esse texto enfatiza que o Pai enviou o Filho na plenitude dos tempos, já falamos, isto é, no tempo por Deus escolhido, Gálatas 4, 4, a parte A. O Filho foi enviado para resgate dos pecadores, Lucas 19, 10, e o Espírito para nos transformar em filhos legítimos, Romanos 8, 16, que é o foco da aula de hoje. Desse modo, o Pai é o autor do plano da salvação, 1 João 4, 14, o Filho executa, ou é o executor da redenção, aos Hebreus 9, 12, e o Espírito é o aplicador da adoção, Efésios 1 e 5. Essa verdade revela a perfeita harmonia na Santíssima Trindade. Maravilha, meus irmãos. Olha só, encerrando aqui, não é, esse subponto, ou o tópico, né, da lição, o segundo, nós vamos ter assim, ó, a condução do Espírito Santo, conforme o que nós já estudamos aqui, confirma, né, a nossa filiação com o Pai, a condução do Espírito Santo, Aleluia, às nossas vidas, nos ajuda no combate à carne, ou seja, a nossa natureza ruim, não é que nós não temos como negá-la, mas nós temos como subjugá-la no Espírito. A condução do Espírito também nos conduz, nos leva por um caminho de santificação contínua. Santificação, conforme Hebreus 12, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este mover do Espírito Santo nos conduzindo na nossa jornada de fé, também faz com que estejamos em plena comunhão com o plano de Deus para as nossas vidas. E aí sim, quando você está dominado pelo Espírito Santo e ele te conduz, aí você consegue cumprir a vontade de Deus. Aí, aquilo que Jesus nos deu exemplo lá no Getsemane, dizendo, olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, entretanto, no entanto, não seja a minha vontade, mas a tua. Se estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, não teremos dificuldade em nos submeter à vontade de Deus. Então, este guiar do Espírito Santo não é mera direção isolada. A gente vai entender que de fato, o estarmos sendo guiados pelo Espírito é uma participação direta da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus vai, por meio do seu Espírito Santo, nos conduzindo de maneira que a gente consiga, sem dificuldade, sem resistência, cumprirmos a sua vontade. Aleluia. Vamos encerrar aqui. No material de apoio ainda tem bastante coisa ali que você pode, ao fazer download, verificar. Ser guiado pelo Espírito é viver sob a orientação constante da palavra do nosso Deus. Vamos aqui para um último intervalo nesta pré-aula e vamos retornar depois estudando sobre a Trindade que nos conduz à herança eterna. Já voltamos. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus.
Tópico 3, meus irmãos, a Trindade nos conduz à herança eterna é o assunto. O pastor Adovilson já vai lá. discorrer. Entrando agora no tópico 3, não perdendo o foco aí, tá? A Trindade nos conduz à herança eterna, tá? Herdeiros de Deus por adoção. Agora vem a parte boa aí, né? A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus, Romanos 8,17, a parte A. Olha o segundo parágrafo, o termo herdeiro, né? Kleronomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Trouxe aqui agora. Ser herdeiro de Deus, não está aí, trouxe uma colocação. Ser herdeiro de Deus por Cristo significa receber a adoção espiritual, garantindo pleno direito às riquezas divinas e à vida eterna, não por mérito, mas pela graça. Essa posição transforma crentes em co-herdeiros com Cristo, prometendo glória futura, participação no seu reino e intimidade com o Pai, né? Veja bem os principais benefícios de ser herdeiro de Deus, bem rápido aqui. Primeiro benefício, adoção graciosa e identidade. Esse termo que nós lemos aí, kleronomos, indica que como filhos adotados passamos a ter pleno direito sobre os bens do Pai. Outro benefício, cordeiros com Cristo, compartilhamos a mesma herança de Jesus, não de bens materiais, mas a sua herança gloriosa, incorruptível e incontaminável. Olha outro benefício, não é, dessa herança, glória futura superior. As aflições atuais não se comparam à glória que será revelada, indicando que a herança inclui a glorificação final. Louvado seja o nome do Senhor. Outro benefício aqui, queridos, dessa herança é a participação no reino. A herança está associada ao reinado de Cristo e ao acesso à presença eterna de Deus. Outro benefício desta herança, garantida pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo age como um selo e a garantia dessa herança, ser herdeiro, conforme Paulo explica, envolve também compartilhar do sofrimento de Cristo. Opa! Aqui eu vou dar uma parada. Então, olha, vou repetir, ser herdeiro, conforme Paulo explica, envolve também compartilhar dos sofrimentos de Cristo para posteriormente participar da sua glória. Enfim, eu trouxe aqui a glória futura superior. As aflições atuais não se comparam à glória que se é revelada, indicando que a herança inclui a glorificação final. Agora nós vamos passar por lutas, por problemas, por dificuldades, enfim, para defendermos a nossa fé em Jesus Cristo. Então veja bem que não é só alegria aqui nesta terra, não. Teremos momentos de dificuldades, mas a vitória é nossa, porque aquele que nos chamou está conosco e garante que nós seremos mais do que vencedores. Partindo aqui para o terceiro slide em azul, essa herança não é mérito, senão seria meritocracia, não é eu que fiz algo para isto, mas é recebida pela adoção graciosa, né? Efésios 5, 1 e 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. Então veja bem, filhos por adoção, mas tem que passar por Jesus, certo? Aceitar a Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Adoção como graça e não mérito, que está escrito aí. A herança, trouxe um adendo aqui, não está aí, mencionada no contexto de Efésios 1, bênçãos espirituais, adoção, redenção, não é algo que o ser humano possa conquistar por mérito próprio, boas obras ou ancestralidade. Ela é fruto da adoção graciosa, tá certo? Adoção, roitésia, que nós vimos no começo, na época de Paulo, era um ato legal, onde alguém de fora da família era trazido para dentro, recebendo os mesmos direitos de um filho legítimo, herdeiro, não é mesmo? Agora, olha o último parágrafo, é uma obra trinitária perfeita, herdeiros de Deus por adoção. O Pai planeja e garante a herança, Efésios 11, o Filho conquista na cruz, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, e o Espírito é a garantia desta herança. Resumindo esse último parágrafo, a salvação é uma obra trinitária perfeita, já comentamos aí, onde as três pessoas da Trindade atuam de forma conjunta e harmoniosa. O Pai planeja e garante a herança,
Efésios 11, de novo, Filho conquista a redenção através da cruz. 1 Pedro 1, 18, 19. E o Espírito Santo funciona como selo e a garantia, é o penhor dessa herança, Efésios 1, 13 e 14. Em resumo, Deus Pai planeja, Deus Filho executa e o Deus Espírito Santo aplica a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos esse tópico 3, o subponto 1, a herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas. Olha o que nós já recebemos aí, louvado seja o nome do Senhor. Já recebemos a salvação, a justificação e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Louvado seja o nome do Senhor. Escrevi aqui, a herança cristã não se limita apenas a um futuro distante, mas inclui bênçãos tangíveis agora, hoje, no presente, e gloriosas e promessas gloriosas para o futuro. Ou seja, temos todos esses privilégios para o futuro e para hoje. Para hoje, salvação, justificação e também as promessas para o futuro, vida eterna e glorificação. Então, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós estamos vendo aqui, herdeiros de Deus por adoção. E herdeiro aí, ele pode ter algo a receber, conforme nós vimos aqui. Não é riqueza material, não é ouro e não é prata, conforme nós observamos nesses textos. Maravilha, olha só o que me ocorreu aqui agora. Nós vivemos num contexto de Brasil, de América do Sul, continente americano, sob forte influência do capitalismo. Inclusive a nossa aleluia. Vamos colocar assim, a nossa colonização aqui já veio com essa forte influência, não é? Dinheiro e tal, economia. E você percebe, irmãos, que o que está sendo dito aí é o tipo de mensagem que você pode pregar em qualquer lugar do mundo, porque a mensagem não tem como ser rejeitada, não é? Mas você observa, por exemplo, se você for em algumas regiões do nosso Brasil, onde não existe oportunidade de trabalho, onde a dificuldade financeira, dificuldade de sobrevivência, de subsistência é grande, esses movimentos que pregam uma vida luxuosa, uma vida, enfim, uma coisa que nesses lugares são impraticáveis, esse tipo de mensagem lá eles não dão conta de pregar, não é? Porque, veja, a lição, assim como o contexto da Bíblia, nos mostra que o que nós herdamos de fato, não é? O que nós já herdamos, aleluia, salvação e justificação. E o que é que tem para o futuro? Vida eterna e glorificação. Como é que vai ser a nossa condição financeira? Muito bem, depende de uma série de fatores, inclusive fatores sociopolíticos, não é? Para que a gente possa dizer aqui como será a nossa condição. Ou vocês vão dizer para mim que, por exemplo, eu vou citar só um exemplo, que na Venezuela não há crentes fiéis. Eu digo sim, há muitos crentes fiéis, mas que não conseguem desfrutar das maravilhas que são ensinadas por algumas igrejas neopentecostais, não é? De que você não pode passar dificuldade, não pode passar fome. Meus irmãos, nós temos crentes fiéis neste mundo que uma grande maioria deles sequer consegue fazer uma refeição diária. Você entendeu? A estes, esta mensagem, meus irmãos, ela alcança. Porque aqui fala de justificação, fala de santificação, fala de vida eterna, fala de glorificação. Meu Deus, nós somos... Eu vou ler um texto. Romanos, capítulo de número 8, é o texto que eu vou ler aqui, o verso de número 16. Eu vou ler o 16 e o 17 para estabelecer contexto. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí o 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Porque se somos filhos, acabamos de explicar isso tudo aqui. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Aí o texto continua, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por que co-herdeiros de Cristo? Porque nós vamos herdar junto. O que é que nós vamos herdar junto? É parte daquilo que nós já temos. E o que nós já temos? Nós temos aquilo que nós acabamos de falar. Salvação e justificação. E para o futuro, o que nós vamos
co-herdar com Cristo. Nós vamos herdar aqui, conforme já vimos também, vida eterna e glorificação. Olha só que coisa maravilhosa. Então a lição, o subponto 2, fala de sermos co-herdeiros de Cristo, mas isso por filiação. Por quê? Porque agora nós também somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros junto. Co-herdeiros quer dizer herdar junto. A filiação nos associa ao Filho primogênito, a Jesus Cristo, como co-herdeiros de Cristo. É o texto que eu acabei de ler, Romanos 8:17. Esta frase, este versículo, significa que nós compartilhamos com Ele a mesma herança. Por isso que eu disse, co-herdeiros é herdar junto. Cooperar é operar junto. Entendeu como é? Coparticipante é participar junto. Então, é isso que nós temos aí. O filho, ele reparte com os seus irmãos que são redimidos aquilo que ele recebeu como herança eterna. Vamos colocar assim, é a lógica do evangelho, não é? Olha só, Apocalipse 3 e o versículo 21, o texto diz assim, ó, ao que vencer, disse Jesus, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Veja só que coisa gloriosa que Jesus está participando conosco, de nós nos assentarmos com Ele no seu trono. Isso é co-herdeiro. Vamos herdar esta bênção. Esta herança que nós nos referimos aqui não é de posses materiais, porque quando nós falamos de herança, já se pensa em dinheiro, Exato. já se pensa nos patrimônios, nos bens materiais, nas casas, vamos dividir, e isso, meu Deus do céu, tem famílias que se partem, não é? Que se dividem nesses momentos específicos, não é? Então, não estamos falando aqui de posses materiais, mas de algo que é glorioso, incorruptível e também incontaminável. Vamos para esse texto que está no Evangelho que João registrou, o capítulo de número 17. Nesse texto, Jesus está fazendo a oração sacerdotal ou sumo sacerdotal, como alguém entende. João 17 e o versículo de número 24 diz assim o texto, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Veja só que herança que nós temos da parte do Pai. Porém, meus irmãos, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da sua glória, mas também participar dos seus sofrimentos. E aí é que em algum momento alguém não aceita, não é? Olha só, segunda epístola de Paulo a Timóteo 2, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Aleluia. Agora o 12, se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então você já observa aí um contexto que nós temos a respeito do assunto, não é? Se sofrermos, nós também reinaremos, mas é necessário, fica implícito que padeceremos neste tempo. E aí, meus irmãos, nós precisamos também aceitar isso, não é? Porque a vida nesse mundo não é, como diz alguém, um mar de rosas, não é? Jesus disse assim, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele está dizendo que o mundo tem sofrimento. E se você estuda a vida do apóstolo Paulo, que foi quem escreveu para o Timóteo, você vai verificar que a vida dele foi uma vida de muito sofrimento. Ele vivia uma vida, podemos dizer, até interessante, porque ele era um fariseu, não é? Então ele tinha uma posição, mas
quando ele conheceu Jesus no caminho de Damasco, a vida dele a partir dali se tornou um negócio bastante conturbado. Porém, ele fez a vontade do Pai a tal ponto de, ao escrever essa segunda epístola a Timóteo, que foi o último escrito dele, ele diz assim, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está dizendo assim, olha, sofri muito, mas eu guardei a minha fé e vou receber uma coroa da mão de Jesus. Assim também o receberão aqueles que forem fiéis até o fim. Então, veja que coisa gloriosa. Somos cordeiros de Cristo por filiação. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm um propósito eterno. Vivemos, uma vida em algum aspecto conturbada, mas olha só o consolo que Paulo deu para os crentes em Roma e para os crentes do nosso tempo. Romanos 8 e o versículo de número 18, ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. A glória futura, ela é certa, é incontestável, mas a cruz precede a coroa, ou seja, quem está pretendendo receber do reto juízo uma coroa, precisa passar pela cruz. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele está exatamente falando a respeito dos sofrimentos que o Evangelho nos impõe em algum momento. Veja Gálatas capítulo 6, o verso 17, ele diz, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que ele está dizendo aqui? Das chibatadas que ele tomou, das chicotadas que ele tomou, enfim, dos apedrejamentos que ele sofreu, as marcas disso estavam no seu corpo. Muitos de nós vivemos uma fé muito fajuta, não temos sofrido coisa nenhuma, e vivemos aí de mimimi. Que Deus nos ajude a sermos crentes fiéis. Pastor Adovilson. É o tópico 3 e o subponto 3, o pai administra o tempo da herança. Veja bem o primeiro parágrafo. Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo, tempo da lei. Vamos entender isso. Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Veja bem, queridos, condição de menino. O que significa isso? Não está aí, herdeiro sem posse. Ele é menino. Paulo descreve que, embora o herdeiro seja senhor de tudo, por direito, enquanto criança, ele não difere de um escravo, dependendo de tutores e curadores. O que significa isso espiritualmente? Significa que isso representa o tempo de menoridade espiritual antes da vinda de Cristo, onde a relação com Deus era mediada pela lei, enquanto debaixo da lei, meninos. Vamos entender melhor depois desse outro parágrafo aí. O segundo diz lá, essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, tá? Em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Gálatas 4:3 diz assim, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Já explicamos aí essa questão de rudimentos, leis, enfim. Agora, eu trouxe um adendo aqui. Antes da vinda de Cristo, os crentes estavam sujeitos aos rudimentos do mundo. Gálatas 4:3 está aí na lição, que se refere às regras cerimoniais, sacrifícios e a lei que operava como guardiã, mantendo-os
em um estado de servidão ou escravidão espiritual, debaixo da lei, não poderiam receber a herança. Vindo Cristo, agora sim, nós somos herdeiros. Agora veja bem, Gálatas 4:4 aí, né, indica que o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Já diversas vezes falamos aqui que o nosso Deus, ele é atemporal, não está sujeito ao tempo como nós estamos, o cronos, minutos, segundos, horas, dias, não é? Ele é atemporal, porém ele tem o seu tempo de trabalhar, não é? O Pai administra o tempo da herança, ele trabalha no tempo certo. Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E tá? Aqui, plenitude do tempo, Paulo afirma que quando chegou o tempo pleno, certo, preparado, determinado pelo Pai, ele enviou seu Filho quando o universo já estava preparado para a encarnação de Deus, tá certo? Isso é a plenitude do tempo. Ele trabalhou no tempo certo. Agora eu trouxe aqui, Jesus veio sob a lei para resgatar os que estavam sob ela, permitindo que os seres humanos passassem de escravos para filhos adotivos, o assunto, né? Filhos adotivos e, consequentemente, herdeiros, tá certo? Olha o destacado em amarelo. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato do grego kairos, não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Aliás, né, o tempo de Deus, um adendo que eu quero trazer, destacado em amarelo, a Bíblia ensina que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Deus, em sua soberania, estabelece um dia marcado para o cumprimento das suas promessas e o seu relógio nunca atrasa. Interessante isso aí. Quanto tempo nós vimos falar da vida de Cristo e vamos continuar pregando isso, ensinando isso, mas para alguns é demorado demais, mas ele não atrasa. Ele chega na hora certa, no tempo estipulado por ele, tá certo? Depois nós temos aqui a leitura, ele tem o controle de tudo, então sabemos disso, que ele está no controle da história da humanidade. Portanto, voltando lá embaixo, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Romanos 8:28, né? Diz lá, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. O que significa isso? Paulo não diz que apenas as coisas boas cooperam para o bem. Todas incluem dores, sofrimentos, perdas e tribulações. E algum pedido, né, que a gente faz, demora, Deus sabe a hora certa de responder conforme a vontade dele. Cooperam para o bem. Nós lemos aí, isso não significa que tudo que acontece é bom em si mesmo, mas que Deus tem o poder e a sabedoria de transformar situações más em propósitos bons para o crescimento do crente. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Olha só, vamos fechar aqui com 4 aplicações deste tópico terceiro. A herança não é meritocracia, mas é dádiva de Deus, é graça de Deus. Não é? O sofrimento que nós podemos viver ou podemos enfrentar em algum momento da nossa vida não significa que Deus nos abandonou de forma alguma, mas que Ele nos colocou para caminharmos em uma trilha que nos conduz à maturidade espiritual. Aleluia. Terceiro, o tempo de Deus, ele é perfeito, nem atrasado e nem precipitado. O pastor Adovilso fez a leitura de Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Ou seja, no tempo de Deus as coisas vão acontecer e são para o bem. Ah, mas foi uma desgraceira na minha vida. Entenda que até as coisas que nos acontecem, que não são boas às nossas vistas, contribuem juntamente para o bem, para que a gente possa passar pela maturação e estarmos preparados para algo maior em Deus na nossa vida. Por fim, a esperança da herança
que nós acabamos de comentar aqui, nesse subponto, no tópico terceiro, não é? Fortalece exatamente o nosso sentimento de necessidade de perseverar. Porque se nós temos uma herança, se nós temos de Deus uma promessa, se a sua palavra, não é, Aleluia. não volta vazia, mas ela cumpre aquilo para o qual o Senhor a envia, então, neste processo de santificação, a gente vai perseverar nele até que possamos receber a herança. E aí estamos fortalecidos nesse sentido. Pastor Adolvilson, fazendo lá. a conclusão, então, da nossa Concluindo. pré-aula. O Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo. Habita em nós, orienta e santifica o crente. A igreja deve viver sob esta consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Glória a Deus. Meus irmãos, no material de apoio, na conclusão desta aula, tem aí uma dinâmica sob o título da escravidão à herança, não é? É o tema da nossa dinâmica que está aí no material de apoio, que vai, com certeza, auxiliar você em algum aspecto. Para ter acesso ao material de apoio, conforme nós já dissemos aqui, você tão somente pode acessar a plataforma, o endereço está aqui, online.cetadib.com.br. Se você está acessando o celular, na parte de baixo tem um botão entrar. Se você está no computador, na parte de cima tem esse botão entrar. E aí você, se não tem a conta ainda, para fornecer o seu e-mail e a senha, então você vai criar a conta. Tem um botãozinho aí, criar conta, você fornece os dados, criou a conta, já vai estar disponível para ti gratuitamente o acesso ao material da Escola Bíblica Dominical, tá joia? Se você tiver dificuldade, o meu WhatsApp é 43 999 60 8886. Você manda uma mensagem e eu vou passar para ti um passo a passo de como você cria a sua conta e acessa esse material gratuitamente. Com certeza vai ser uma benção. O material de apoio está aí, os slides estão à disposição. E se você ficou com dúvidas, pode escrever no comentário. Se quiser, pode mandar no WhatsApp também. E a gente vai te auxiliar esclarecendo as suas dúvidas em relação ao conteúdo da lição. Tá joia? Um abraço, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida, família e o seu ministério. Que em tudo o nome grandioso de Jesus seja exaltado também na sua vida. Amém. Glória a Deus, sempre pedimos oração. Ore por nós, nós oramos por vocês e a vitória é nossa pelo nome de Jesus. E veja bem, até a próxima pré-aula, a penúltima aula, né, desse primeiro trimestre de 2026. Até lá, se Deus quiser. Isso aí, a lição 12 é o Filho e o Espírito Santo. Acabamos de estudar sobre o Pai e o Espírito Santo, a lição 12, o Filho e o Espírito Santo. Não perca, com certeza estará imperdível. Deus abençoe.